Como você se sente quando você esquece seus fones de ouvido em casa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, ontem eu esqueci meus fones de ouvido em casa e eu tava indo pro meu curso. Foi uma experiência muito triste pra mim, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de ouvir música pra ir pro curso, ou tipo, eu tô indo pra algum lugar, tô indo fazer compras, então eu gosto de estar com os meus fones de ouvido, pra mim ouvir meu 21 Pilots, meu Sweetfoot, meu Esther Drang, enfim, essas bandas incríveis e maravilhosas. E ontem eu tive a proeza de esquecer os meus fones de ouvido. Resultado, quando eu não tava conversando, eu estava sofrendo internamente por não estar ouvindo nenhum tipo de música. Só que, qual que é o problema de eu ter esquecido meus fones de ouvido? É aí que tá. Eu preciso dos fones de ouvidos pra me distrair, mas me distrair de quê exatamente? Porque, tipo assim, o quê? Eu tô vendo alguma coisa ruim, alguém tá falando alguma coisa ruim comigo, alguém tá me enchendo o raio da paciência? Não tá. Então, do que eu tô tentando me distrair? É aí que a gente percebe que a gente fica tentando se distrair de nós mesmos quando a gente coloca o fone de ouvido. Eu sou o tipo de pessoa que, sinceramente, às vezes, eu me canso muito com o que minha mente tá pensando, porque eu tenho pensamentos intrusivos, então, assim, não é legal quando você é o tipo de pessoa que, todo momento, tá com sua mente cheia de pensamentos que não é seu. Existe uma sobrecarga aí. Então, quando eu esqueci os meus fones de ouvido, na verdade, eu tava esquecendo o meu abafador, basicamente. Aquilo que abafa os meus pensamentos, aquilo que distrai a minha mente. Eu tava esquecendo, basicamente, o meu escudo. E, cara, isso me fez me sentir tão mal, porque eu não tava aguentando o silêncio, eu não tava aguentando, tipo, o nada. E beleza que nós somos uma geração que é distraída e uma geração que recebe e quer muitos estímulos, só que ainda assim, eu não tava querendo a música só por conta dos estímulos. Primeiro, porque eu sou apaixonada por música. Esse é um dos motivos. Mas porque eu já, igual eu falei, eu não tava aguentando mais a cadência dos meus pensamentos. Pensamentos repetitivos, pensamentos que estavam pesando na minha cabeça. Eu só queria um pouco de paz. Eu só queria me distrair, abafar esse ruído mental e ter paz comigo mesma. E foi interessante que quando eu estava voltando para casa, eu vi uma criança. E essa criança, ela estava saltitando, ela estava feliz. E aí eu comecei a refletir, né? Porque eu estava pensando demais nesse dia. Eu comecei a pensar, cara, quando a gente é criança, a gente não fica cansado de nós mesmos, a gente fica cansada do ambiente, a gente fica com tédio por conta do ambiente. Então, tipo, cara, o porquê que a gente cresceu e ficou tão afadigado com a nossa própria presença? E aí que foi que a resposta é muito óbvia, veio até mim. É porque nós amadurecemos, nós crescemos e perdemos a nossa inocência. Então, nós descobrimos que o mundo não é o que parece ser. Nós descobrimos padrões de pensamentos, nós descobrimos muita coisa. Eu ouso até dizer que nós compreendemos o pecado e deixamos ele entrar na nossa vida de um jeito mais intencional. Então a nossa mente ficou cheia. É como se a nossa mente tivesse ficado poluída. E nisso que ela fica poluída, é tudo que tem para você mesmo. Quando você tá em silêncio, a sua voz mental é tudo que ecoa. Você tem esse espaço livre para os pensamentos vagarem, sabe? Porque não tem nada distraindo, não tem nada roubando sua atenção. Você tá ali, é como se fosse uma arena muito tranquila, que um carro pudesse andar fazendo curvas, fazendo drift, fazendo um monte de coisa. É assim que é. Sabe, a gente começa a ter noção da nossa própria existência e isso se torna um peso para nós e a gente não consegue conceber o peso dos nossos pensamentos. E uma criança não tem isso. Uma criança, ela é nova nesse mundo. A existência dela ainda é recente. Ela nem sabe o que existir realmente significa. Acho que a gente nunca vai saber, de fato.
Mas a criança, ela tá lá com a mente pura, a mente fresca, sabe? Não tá com a mente atacada por qualquer coisa ruim. Isso quando a criança, ela consegue ter essa mente preservada, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, não é assim para todo mundo. Mas não vamos entrar nesse assunto. E aí eu comecei a pensar, cara, uma criança que ela brinca sozinha, uma criança que ela... Sabe quando a criança, ela tá falando sozinha, tá falando com ela mesma, tá brincando que ela é uma pessoa e ao mesmo tempo ela é outra pessoa que tá... Enfim, quando ela brinca com ela mesma mesmo. Eu fiquei pensando, cara, ela não enjoa da própria companhia, ela faz questão de colocar ela na equação como uma pessoa agradável. E aí eu fiquei pensando, quando que eu sou agradável para mim mesmo nesses momentos? Sabe, quando que eu brinco comigo mesma? Quando que eu consigo ficar em paz com os meus próprios pensamentos e não querer os meus fones de ouvido igual uma doida? Como? Quando, né? Quando? E eu percebi que existem coisas que eu faço que me fazem gostar da minha própria companhia. Sabe, quando eu pego para escrever alguma história, quando eu pego para compor alguma música, quando eu pego algum instrumento, meu piano, por exemplo, quando eu pego ele para tocar, mesmo não sabendo tocar tão bem assim, eu entro nesse estado de flow e eu começo a gostar daquilo que eu tô pensando, porque eu tô pensando com clareza. Porque mesmo eu tendo os pensamentos confusos de sempre, os pensamentos intrusivos, eu tô canalizando aquilo e colocando no papel, colocando no piano, e isso acaba transformando os meus pensamentos em algo funcional. Entende? Acaba fazendo mais sentido, acaba servindo para um propósito. Então eu pensei, cara, talvez seja isso. Talvez a gente não tenha que evitar os nossos pensamentos sempre, sabe? Em alguns momentos a gente vai ter que evitar sim, e o fone de ouvido vai ser sempre bem-vindo. Só que em outros momentos a gente pode canalizar aquilo que a gente está sentindo, sabe? Canalizar através da arte, sabe? Da dança, do canto, da composição, da poesia. A gente pode canalizar. E isso faz a gente ser uma melhor companhia, porque os nossos pensamentos, eles vão perdendo o peso que eles têm. É como se a gente estivesse esvaziando essa caixa de pensamentos. Isso me fez me lembrar, enquanto eu estava pensando em tudo isso, me fez lembrar sobre um lema que eu levo comigo, sabe? Quando eu sou questionada sobre a minha filosofia de vida, eu gosto de falar que a minha filosofia de vida se resume a uma frase, que é Carpe Noctem. É o oposto do Carpe Diem. O Carpe Diem significa aproveite o dia, o Carpe Noctem, aproveite a noite. Mas o que isso quer dizer, né? Aproveitar a noite? Bom, pra mim, e agora falando da minha filosofia, o Carpe Noctem é de você pegar a sua escuridão, aproveitar a escuridão, aproveitar essa dor que você sente e transformar ela em algo. Seja algo bom, seja algo funcional, seja... Não importa o que seja, você transforma ela. Você permite que ela sofra uma metamorfose para que ela venha fazer sentido, para que ela venha agir com propósito, para que ela venha ter propósito e ser funcional. Então, é fácil se assombrar com os nossos próprios pensamentos, mas eu posso canalizar isso na arte, eu posso usar isso para algo bom. Tanto é que é isso que eu tô fazendo nesse canal. Olha só, eu passei por uma experiência desagradável, lidei com pensamentos desagradáveis e agora eu tô aqui falando sobre eles para vocês. Porque eu sei que isso vai ser funcional, porque existe alguém aí que tá passando a mesma coisa que eu. Porque a gente não tá falando só sobre fones de ouvido, a gente tá falando sobre não conseguir encarar a si mesmo, sabe?
existem pessoas que não conseguem encarar a si mesmos no espelho, que carregam o peso da culpa, o peso da vergonha. E, cara, essa situação é tão delicada. É tão delicado falar disso. Só que, às vezes, a nossa própria companhia é um fardo. Às vezes, a nossa própria companhia é uma coisa desagradável, sabe? Tipo assim, como que a gente consegue ser tão desagradável? Só que eu não tô querendo... Calma, isso vai fazer sentido. Isso vai fazer sentido. Eu não tô aqui só pra falar mal da nossa própria companhia e pra te fazer se sentir mal com você mesmo, tá? Me perdoa, calma, a gente vai chegar num ponto. Só que existem coisas que nós podemos fazer pra tornar a nossa companhia um pouco mais leve. Sabe, quando a gente faz essa autoanálise em nós mesmos, quando a gente busca se conhecer... E quando a gente começa a fazer aquilo que a gente gosta, quando a gente começa a se tratar bem, a se tratar com dignidade, a se respeitar, cara, tanta coisa muda. Tipo, eu lembro que eu não tinha muita paciência comigo mesma. Eu era uma pessoa que, tipo assim, cara, eu queria ser perfeita e eu não tava sendo perfeita, então, tipo, cara, eu falava pra mim mesma, tipo, modo de falar, eu ficava, tipo, pra mim mesma, cara, o que você quer da sua vida? Você não tá fazendo as coisas direito. Só que depois que eu comecei a me tratar com respeito, a fazer aquilo que eu gostava e a ter essa visão de que eu fui criada por um Deus amoroso que me amou e que desejou o bem pra mim, eu fiquei tipo, tá, por que eu estou desejando mal pra mim? Porque eu tô me tratando mal, sendo que o meu Senhor me trata bem. Sabe, a gente vê no Salmo 139 que o salmista, né, diz assim que de uma forma muito maravilhosa ele foi formado, e disso ele sabia muito bem. Ele sabia muito bem porque ele sentia na pele o que era ser uma criatura abençoada, uma criatura amada. Então, por que eu trato mal uma criação? Sabe, a Bíblia vai falar assim que nós somos obra-prima da criação de Deus, a gente é obra-prima de Deus. Então, tipo assim, por que eu tô tratando uma obra de arte tão bonita como se fosse um pedaço de lixo? Eu acho que isso seria um desrespeito com o Criador, porque quando alguém que é um artista vai criar uma peça, normalmente essa pessoa coloca muito de si mesma na arte, ela expressa o que ela tá sentindo na arte, ela expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus anseios, e expressa. E quando é uma obra-prima, isso quer dizer que está expresso de uma maneira sublime, uma maneira bonita, uma maneira incrível, habilidosa. Então, como que a gente consegue olhar para nós mesmos, obras-primas de Deus, e falar isso não presta? É um pouco tenso, né? Eu acho isso... Cara, eu tô pensando nisso agora, porque quantas vezes a gente acaba perdendo a paciência com a gente mesmo, a gente acaba se tratando mal, mas eu espero de verdade que a gente comece a tratar a gente mesmo com mais respeito, porque você merece isso, sabe? A gente pode pensar que não, mas a gente merece, porque nós só temos uma vida e não vale a pena desperdiçar todos os anos possíveis num ódio por si mesmo. Então, assim, talvez, quando eu esquecer os meus fones de ouvido e eu tiver que lidar com toda a minha bagagem, talvez eu possa ser um pouco mais simpática comigo mesmo, ter um pouco mais de paciência e entender que eu sou assim. Essa é a minha cruz, entende? Eu sou assim, eu vou ter que lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Esse é um bom ponto. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, quando você estiver em silêncio com você mesmo, aproveita esse momento para olhar para dentro. E para analisar, e para pensar como eu posso me tratar da melhor maneira possível. Agora que eu estou tendo um contato puro comigo mesmo, sem distrações. Um contato cru. Como que eu posso usar isso para o bem, essa escuridão toda para o bem? Como que eu posso transformar isso em algo funcional? E por funcional, eu não quero dizer, tipo, uma coisa que necessariamente faça sentido,
mas uma coisa que tenha propósito. Por exemplo, eu posso criar uma arte que ninguém vai entender, mas se fez sentido pra mim, tá ok. E se não fez sentido pra mim, mas eu me senti bem, ok também. Ok também. Mas que possamos, no silêncio, fazer essa autoanálise, ser gentis consigo mesmo e criar algo que vale a pena. Acho que eu já falei o suficiente. Se você quiser ver mais um trabalho meu, onde eu falo a respeito do silêncio, ou melhor, eu não falo a respeito do silêncio, eu mostro. Eu vou colocar o card aqui e assistam. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.